Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. Olá, está começando o Despertar Espírita, o seu momento de paz. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte indagação aos benfeitores espirituais. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi a mais curta da obra: Jesus. O que precisamos fazer para adotar Jesus como modelo em nossas vidas? Como viver de acordo com os princípios básicos do cristianismo em pleno século XXI? Para conversar conosco sobre o Mestre de Nazaré, encontra-se aqui o professor Raul Teixeira. Ele é físico, doutor em educação, espírita e conferencista internacional. Raul, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Uma alegria estar de volta aqui. Vamos falar de Jesus de Nazaré. E nós sabemos que em momentos diferentes ele vai nascendo em nossos corações. Como nos integrar a esse poema de amor que é Jesus? A questão Jesus transcende a tudo quanto nós possamos dizer a seu respeito. Porque Jesus Cristo é mais do que um vulto histórico. Jesus Cristo é uma inspiração. E naturalmente, quando nós nos damos conta, quando nos apercebemos de que Ele é o guia da humanidade, que Ele é esse guia, governador espiritual do nosso planeta, nós ficamos sem ter muito chão para definir essa criatura. No entanto, Allan Kardec nos diz, na nota que coloca a pergunta 625, após a resposta, diz que Jesus é o tipo que toda criatura humana deveria buscar, precisaria alcançar. É essa imagem do homem ideal para um planeta ideal que nós todos sonhamos. De maneira que esse guia que Jesus representa para nós, ele é muito mais uma emulação da alma do que um discurso teológico qualquer que ele seja. Deste modo, vemos Jesus de Nazaré, e particularmente o vejo como um cântico, como um hausto, algo que buscamos, algo que encontramos. É uma lavanda no amanhecer, é uma lâmina que fende o espaço, é uma presença divina em nossas vidas. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece no livro A Caminho da Luz que Jesus é o escultor das formas, que recebeu esse planeta de Deus para, junto com as pleiades de espíritos celestiais, começar a organizar a vida no planeta e é o condutor do processo evolutivo de todos nós. Como nós poderíamos encarar Jesus dessa forma? O que nos ajuda no nosso momento atual? É muito importante o seu posicionamento, porque os bons espíritos hão dito que Jesus Cristo não é o Senhor dos religiosos, é o governador do planeta. E os benfeitores mais altos alegam que, além de ser o governador da Terra, ele é o Senhor do sistema solar.
Daí ser ele chamado de Rei Solar, porque ele não coordena unicamente a Terra, mas todos os planetas, todos os mundos que giram em torno da nossa estrela solar. Dessa maneira, nós entendemos que Jesus Cristo deva ser visto por nós como a inspiração nas artes. Toda arte que surge no mundo, no sentido de elevar a emoção das pessoas, vem de Jesus. Toda ciência que leva a Terra às culminâncias do progresso, a tecnologia, a ciência médica, todos os níveis de ciência, tem por Senhor o Mestre de Nazaré. Pensar que as relações parlamentares do mundo, as relações diplomáticas do mundo, o crescimento do progresso das interações humanas, tudo isso tem a mão de Jesus. Pensar que tudo quanto a criatura humana sonha, a estesia, a felicidade, a família, o amor, a paz, tem em Jesus o seu sustentáculo. Isso tudo para nós é muito importante, porque quando nós pensamos em Jesus Cristo como um Senhor dos religiosos, um Senhor dos cristãos, nós o diminuímos. Restringimos. Nós restringimos o seu papel. Como Rei Solar, nós nos damos conta de que nada ocorre na Terra sem o seu sufrágio, sem a sua autorização, através dos variados prepostos que ele tem, atendendo em todas as áreas, atendendo em todos os campos. Daí então Jesus Cristo ganha extensão e profundidade para nós. E os espíritos do bem, os espíritos nobres, como Joana de Ângeles, afirma através da mediunidade de Divaldo Franco que as entidades do nível em que ela se encontra não conseguem dimensionar exatamente quem seja Jesus. Por isso não se permitem chamá-lo pelo nome. Chamam-no através de uma outra referência, Rei Solar, Estrela da Manhã, Divino Mestre, Celeste Amigo. E Emmanuel, no livro de mesmo nome, assevera através de Chico Xavier que também as entidades do seu naipe não entendem devidamente ainda essa figura magistral. Agora, é muito interessante que ele tenha optado, ele como Rei Solar, por viver uma vida de tamanha simplicidade, optando para nascer num local humilde, numa manjedoura, numa situação difícil, procurando seguir passo a passo uma vida muito humana. Como entender isso? São sinais que ele nos manda? Nós verificamos que a humildade de Jesus Cristo, dentre todos os aspectos que tomou, em todas as nuances que teve, nos trouxe esse dado importantíssimo. Não é o berço que faz a criatura. Não é o poder material que constrói a criatura. É a criatura que ilumina seu berço. É a criatura que ilumina o seu poder no mundo. Quando nós verificamos muita gente dizer que o poder corrompe o homem, verificamos com os bons espíritos que essa não é propriamente uma verdade. Porque o poder não tem cara. O poder é uma instituição que alguém passa a envergar. É essa criatura que enverga o poder que vai dar seriedade, nobreza, dignidade a ele ou vai conspurcá-lo e atirá-lo à lama. Jesus Cristo veio mostrar isto. O Rei Solar, que era o Senhor do poder, também era o Senhor de uma grandiosa moralidade, de uma dignidade sem par, capaz de nos fazer entender que para ser-se grande no mundo é necessário ser aqui o servidor de todos. Por isso veio onde veio, viveu onde viveu, viveu com quem viveu, sem perder-se na multidão, sem perder-se nas posições, sem atirar-se ao chão do mundo, conforme a maioria de nós faria, caso estivesse em posição de tamanho destaque.
Raul, Jesus deixou uma regra áurea, dizendo que toda a lei e os profetas nela se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos conversar um pouco sobre essa trilogia: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Devemos começar amando a nós mesmos? É muito interessante, Yasmin, percebermos que essa questão tem gerado controvérsias entre os pensadores, entre filósofos que hão discutido a questão dos ensinamentos de Cristo. Alguns asseveram, alguns pensadores, que é impossível nós amarmos a alguém tanto quanto amamos a nós próprios. E outros dizem que é impossível amar a Deus acima de todas as coisas se a gente não tem referenciais a respeito de Deus. Encontramos falas as mais variadas. O que ocorre é que nós não amamos a Deus olhando-lhe o rosto físico, que isso não existe. Amamos a Deus a partir de suas obras. Ao percebermos a felicidade de tudo quanto existe, a correção de todas as leis, o equilíbrio de tudo que há no universo, o nosso desenvolvimento, a estrutura do nosso corpo, de tudo que está à nossa volta, o autor de tudo isso tem que ser obrigatoriamente perfeito, porque todas essas coisas conosco e ao nosso redor se dão com uma perfeição, com uma regularidade notável. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a vida, amar as coisas, amar tudo isso que aí está, significa o amor a Deus, já que não o podemos ver. Jesus Cristo nos chamou a atenção. Se não amais o vosso próximo ao qual vedes, como amareis a Deus ao qual não vedes? Então, nós começamos a perceber que Jesus Cristo identificava essa dificuldade de amar ao desconhecido. No entanto, amar o próximo, tanto quanto nos amamos a nós, tem a expressão de dizer que aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não posso querer para você, eu não devo querer para o outro. Aquilo de bom que me faria feliz, eu tenho que ter essa convicção de que também faria você feliz, de que faria o outro feliz. E com isso não magoarei o meu semelhante, porque eu não gostaria de ser magoado. Farei o melhor possível pelo meu semelhante, porque eu gostaria que alguém fizesse o melhor possível por mim. Na hora em que alguém cair, eu estenderei a mão, porque eu gostaria de, na minha queda, alguém me estendesse a mão. Desse modo, nós vamos fazendo um trabalho de relacionamento. É nesse sentido que nós amamos a Deus acima de tudo, porque amamos a vida, a natureza, o universo. E nós fazemos parte dessa vida e desse universo. Como é que nós podemos fazer, então, Raul, no dia a dia, para colocarmos esse projeto na nossa vida, que é um projeto de construção da felicidade real, o cuidar? Nós precisamos plantar isto, Yasmin, porque na medida que você tem em suas mãos as crianças e os jovens, comece a ensinar para essa criança aquilo que faz bem à vida, aquilo que fará bem a ela, aquilo que fará bem aos outros. Então, quando a criança jogar o papelzinho de bala no chão, não precisa bater nela, agredir ou dizer palavras feias. Filho, pegue ali do chão, dá aqui para a mamãe botar na lixeira. Ou então, filho, põe ali na lixeira. A justificativa do adulto já estava sujo. Mas nós não viemos para conservar a sujeira do mundo. Nós viemos para limpar a sujeira do mundo. Atitudes pequenas do Coisas dia a dia. pequenas, mas que vão repercutir mais tarde. Porque quando nós olhamos os nossos rios, os mananciais, onde se atiram restos de carro, sofás, geladeiras, esse é o adulto que quando criança jogava papel de bala no chão e ninguém falava nada. Então, quando nós vemos hoje os homens que tiram as toras de madeira da Amazônia com todo o cinismo para vender para os países que estão fazendo propagandas ecológicas, eles estão dizendo onde aprenderam a mentir. Aprenderam a mentir desde criança, quando os pais, os educadores sabiam que eles mentiam e afirmavam, baseados em psicologias
oportunistas de que toda criatura humana tem que mentir. Então nós aprendemos a mentir e aplicamos a mentira para tudo. Jesus Cristo, no século XXI, é este que vem nos ensinar a viver as verdades, para sabermos dizer as verdades. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Somente quem consegue sentir a verdade e seus benefícios, vive a verdade nas coisas mais mínimas. Vemos pessoas que ascenderam economicamente, compraram carros importados, carros de luxo, mas atiram as garrafas pelas janelas do carro na via pública, atiram os pets, atiram sacos vazios de comestíveis, atiram lixo. Então a pessoa está dizendo o que carrega ainda na alma. Ela desfruta da coisa boa, mas não sabe preservar a coisa boa. Então nós vamos percebendo que neste século XXI há muito espaço ainda para que Jesus Cristo se aproxime, para que nós possamos pensar como Pedro de Camargo, nosso saudoso Vinícius, quando numa sua mensagem ele pergunta: Jesus nasceu onde e quando? Jesus nasceu para cada indivíduo num tempo diferente. Naquele momento em que nós despertamos para a realidade da vida, para o bem que podemos fazer, para o bem que podemos viver, para a liberdade que poderemos alcançar, então é nesse momento que Cristo nasce para nós. É tão importante deixar que Ele nasça. É quando sentimos alegria por não sujar, por não depredar, por não macular, por auxiliar a vida a crescer em torno de nós e ensinar os outros a fazer o mesmo. A criança aprende muito rapidamente. O que fez Maria Montessori dizer que a criança é a mente absorvente, tem a mente absorvente e tanto absorve as coisas boas quanto as coisas negativas. Jesus, no século XXI, pede espaço para penetrar a alma da criança e nos faz recordar as suas falas nas areias de Genezaré. Deixai que venham a mim os pequeninos, não os detenhais. A partir daí, como é que poderemos deixar que as crianças cheguem a Jesus no século novo? Ensinando a elas como lidar com a vida, com a sua vida, com a vida do planeta, que repercute sobre a sua saúde, sobre o seu equilíbrio, sobre a sua felicidade, sobre a sua harmonia. Jesus conosco no século XXI será garantia de um século feliz e de progressos inomináveis para a nossa terra.